Como vencer o vício em pornografia? Eu recebi um comentário de uma seguidora aqui nos meus vídeos falando que ela era viciada em pornografia e eu achei super interessante e resolvi trazer esse assunto para dentro do meu canal, porque eu também já fui viciada em pornografia e, por incrível que pareça, encontrei poucas coisas relacionadas a mulheres também viciadas em pornografia e decidi falar sobre isso. O vídeo, como vocês sabem, eu não gosto de trazer roteiro, não faço roteiro nos meus vídeos, eu vou conversando, mas como o vídeo é um vídeo mais denso, de uma profundidade um pouco maior, eu resolvi colocar ele em tópicos. Então, só para você entender como vai ficar o vídeo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre vício e hábito. Depois eu quero falar sobre o que leva as pessoas a consumirem, né, pornografia. Também quero falar um pouquinho sobre pornografia versus realidade. Porque sim, tem muita diferença, tá, gente? Os gatilhos que podem levar você a consumir cada vez mais pornografia. E eu vou contar o meu relato que eu fiz, as coisas, né, que eu fiz e como eu lido com isso hoje. Então o vídeo vai ficar dividido em algumas partes. Eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Como eu sempre falo, apesar de eu estar aqui falando sozinha, eu imagino que você esteja aí do outro lado. Então, conforme eu for conversando, eu for falando, vai colocando aí nos comentários. Eu sou muito assim, né? Quando eu tô vendo alguma coisa, eu gosto muito de ir comentando no decorrer do vídeo. Então, vai comentando, conversa comigo. Eu adoro ler os comentários de vocês. De verdade, eu respondo todos. Espero que o que eu trago aqui para vocês te ajuda a entender um pouco mais. Eu sei que a pornografia, no geral, o vício em pornografia, ela atinge muito mais homens que mulheres, porque as mulheres têm muita vergonha de falar sobre isso. Mas é importante. Da mesma forma que tem muitos vídeos falando e ajudando outros homens e contando, né, experiências de outros influenciadores que passaram por isso, eu meio que me senti numa obrigação. Obrigação não, mas eu meio que me senti assim, eu preciso ajudar outras mulheres também que passam por isso. Então, para a gente começar o vídeo, eu quero trazer um dado super importante que eu andei pesquisando. Eu pesquisei quantas pessoas são viciadas em pornografia no Brasil. E o dado que eu encontrei foi o seguinte: 22 milhões de brasileiros assumiram consumir pornografia, sendo 76% homens e 24% mulheres. E a ideia média, né, de começar a ver pornografia é ali entre os 11 e 12 anos. Então, antes que a gente entre na questão, né, da pornografia, eu, Carla, vejo muito a diferença de um vício é uma coisa, é um hábito ruim. Um vício é um hábito ruim. Um hábito saudável, por exemplo, você acordar todo dia cedo, você treinar todos os dias, você se alimentar, você orar, você fazer uma meditação. Isso são hábitos saudáveis. Vícios, para mim, são hábitos, na verdade, né? Um vício é um hábito que se tornou muito recorrente, mas na minha cabeça um vício é uma coisa ruim. Por exemplo, eu tô parando de fumar. O cigarro foi um hábito. Para ele virar um vício, ele virou um hábito primeiro. Eu comecei a fumando um e outro, daqui a pouco eu me via fumando em determinados momentos, até que ele se tornou um vício. Eu não conseguia mais viver sem um cigarro, até que eu tive que eliminar ele da minha vida. Ele começou a me fazer mal. A pornografia é a mesma coisa. Em determinado momento eu comecei a perceber que eu deixava de fazer coisas para estar em casa, né, tocando DJ. Comecei a perceber que isso começou a me fazer mal. Então eu tive que eliminar isso da minha vida. Então a diferença de um vício e de um hábito, para mim, é essa, tá? Então, falando um pouquinho da pornografia, né? Fui pesquisar, encontrei muitas coisas interessantes e percebi que é o seguinte: pornografia sempre existiu. A pornografia sempre existiu, né, de muitos anos pra cá. A diferença é que a pornografia, ela foi mudando a sua roupagem. Antigamente a gente tinha, muitos anos atrás, a gente tinha, né, pessoal que escrevia nas pedras, que desenhava nas pedras. Vai saber se não tinha lá, né, uma história em quadrinhos lá da galera. Depois de um certo tempo, a gente começou a ter DVD, revista, outra roupagem, né, antigamente, que era da época que eu consumia pornografia. E hoje a gente tem a pornografia na palma da nossa mão, a hora que a gente quiser. Os psicólogos chamam isso de triplo A.
que significa acesso, anonimato e acessível. Por quê? O acesso, a gente pode acessar em qualquer lugar, na palma da nossa mão, no nosso telefone, dentro do banheiro, então, enfim. O acesso à pornografia, ele é muito fácil. Em qualquer lugar a gente pode acessar, porque a gente tem ele no celular. Depois a gente tem ele da questão do anonimato, ou seja, você pode assistir o que você quiser em qualquer lugar que você esteja. Por quê? Porque você é um anônimo, você não precisa falar para as pessoas, né, que você tá... Não existe aquele constrangimento social antigamente, por exemplo, que as pessoas tinham que ir na banca de revista para comprar uma revista de mulher pelada, ou ir na locadora para alugar um filme pornô. Então, esse constrangimento social, ele não existe mais. Você pode acessar ele do seu celular e qualquer pessoa pode ver o que quiser. E a gente tem a questão de ser acessível, ou seja, você não precisa pagar para ver. A única coisa que você precisa ter é internet. E muitos lugares oferecem até internet de graça, né, gente? Então, assim, ou seja, ficou muito fácil acessar um conteúdo adulto. Então, a roupagem da pornografia, ela mudou. Mas isso não significa, né, que ela não seja, ela é muito antiga, e isso não significa que a gente hoje esteja imune, né, das coisas, dos malefícios que a pornografia causa. Então, falando um pouquinho sobre, né, o que levam as pessoas a consumirem pornografia. Quando eu fui pesquisar sobre isso, porque assim, eu tenho a minha experiência, né, o que me levou a consumir pornografia. Mas existem outras coisas que fazem com que a pessoa consuma, né? E às vezes eu, do lado de cá, eu não consigo ver. Então, por exemplo, por que eu consumia pornografia? Porque tinha determinados momentos da minha vida que eu estava entediada, que eu estava estressada, que eu estava sem nada para fazer em casa. Então, eu comecei a intensificar o meu consumo de pornografia por causa de drogas, eu já falei isso também. Na verdade, o que eu vou falar aqui em relação a drogas e pornografia eu não falei, mas um dos motivos pelo qual eu usava a cocaína era para conseguir me masturbar com mais prazer, né? Então, eu usava muito cocaína e eu passava o dia inteiro praticamente, né, me masturbando. Então, eu consumia pornografia muito tempo mesmo. Ah, meu relógio aqui. Muito tempo mesmo. Então, a droga também me estimulava, né, me deixava mais excitada, vamos dizer assim. Mas as pessoas, elas consomem pornografia por vários motivos, né? Estresse, ansiedade, depressão, como eu falei, o tédio, né? É uma coisa muito comum. As pessoas também que consomem pornografia, elas geralmente têm uma baixa autoestima, ou pessoas muito tímidas também, que não conseguem chegar, né? Tanto o homem quanto a mulher, ela fica muito tímida, então ela não consegue desenvolver essa questão da sociabilidade. Então, ela acaba indo para a pornografia, porque é muito mais fácil, né? Você não precisa conversar, você não precisa fazer nada, você só precisa colocar ali no site que você quer ver e aparece instantaneamente. Então, você, de uma certa forma, acaba conseguindo se satisfazer rapidamente, né? Então, outra coisa também, traumas e abusos sexuais também levam pessoas a consumirem pornografia. Abrindo um parêntese, contando um negócio muito... Eu já contei isso algumas vezes, mas nunca aqui no meu canal. Eu fui abusada quando eu era pequena. Eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu fui abusada sexualmente por uma babá. E ao invés do meu cérebro, né, ele entender isso como uma coisa negativa, eu entendi isso e levei isso como um fetiche sexual. Então, durante muitos anos, eu né, ia ver pornô justamente por causa desse abuso sexual que eu levei como prazer, vamos dizer assim, né? Eu tinha 8 anos, eu não lembro eu lembro da cena e tal, logicamente que eu não gostei, né? Na verdade, eu não tinha esse discernimento de gostar ou não gostar, mas eu lembro do que aconteceu. Então, o abuso sexual, ele não refletiu em mim de uma forma negativa. Ele fez com que eu levasse isso como um fetiche sexual, sabe? Então, isso também ajuda, né? O trauma, né? O abuso, ele também ajuda ou atrapalha, lógico, depende de cada pessoa. A grande maioria das pessoas acaba tendo uma coisa ruim, não consegue se relacionar com outros homens, não consegue se relacionar com outras mulheres. Mas no meu caso,
eu, em vez de não conseguir, muito pelo contrário, eu acabei levando isso como um fetiche. Então, assim, falando, né, um pouquinho ali da questão da pornografia, dopamina, né, gente, hoje a gente vive num mundo que, putz, não precisa nem falar, né, toda hora a gente quer uma questão de dopamina, e a pornografia, de uma certa forma, ela causa isso, né? Ela libera a dopamina. Essa dopamina instantânea que a gente fica aqui no celular, quando você tá muito entediado, que você de repente não quer mais ficar ali no telefone, você vai fazer o quê? Você vai pra pornografia. Bom, então falando um pouquinho agora sobre pornografia versus realidade. É muito engraçado porque esse pornografia versus realidade, eu não tinha parado pra pensar, e eu vi isso num vídeo. Eu gosto muito dos vídeos do Eslen Delanogari, né? Não sei se você conhece, ele é um psicólogo, ele é um neurocientista. E ele fala muito sobre a questão da dopamina, e ele faz alguns podcasts, e um dos podcasts dele era falando sobre sexualidade, e eu fui ver o vídeo para entender. E aí a psicóloga em questão, ela fala sobre essa questão de pornografia versus realidade, eu achei muito interessante. Então, trazendo do ponto de vista de uma pessoa que já trabalhou, né, com filmes adultos, eu posso garantir para vocês que tudo que acontece dentro de um filme pornô, gente, não tem nada de real. Nada de real. Não é possível ter uma vida sexual como um filme pornô, não é possível. Não existe aquilo ali. Não existe, gente, de verdade. Aquilo ali é intensificado, é valorizado, mas não tem como se viver de um filme pornô, gente. Então, quis trazer essa questão para elucidar vocês um pouco, tanto homens quanto mulheres, tá? Então, coloquei aqui, né? A pornografia cria um padrão de desempenho de homens e mulheres que não existe na vida real. Então, por exemplo, homens com muito tempo de ereção. Gente, homem para ficar com tanto tempo de ereção do jeito que a galera do pornô fica, eu não tô falando de pornô amador, tá? Eu não tô falando dos amadores, eu tô falando de pornô de verdade, com pessoas que trabalham com isso. Então, o que acontece? Ou o cara, ele usa alguma coisa, os homens usam, Viagra, como é que é o nome dos outros, gente? É Viagra, aí tem tantos outros, é o Tadalafila, enfim, né? Todos esses remédios aí de ereção sexual, os atores usam. E se o ator tá prestes a, né, chegar emocionalmente, é parado. Para tudo. Não continua. Então, é humanamente impossível um homem ficar com tanto de tempo que ele fica, né? Não tem como. Homens, entendam, vocês são incríveis. Não se baseiem pelos atores. Não se baseiem na vida sexual de vocês porque vocês veem no filme pornô, porque ele não existe, galera. Isso daí não existe. Outra coisa, mulheres. Nossa, as mulheres fazendo aquele contorcionismo todo. Gente, você acha mesmo que uma mulher vai gostar de ficar daquele jeito? Não gosta, detesta. Eu detestava. Era horrível, era um saco, era ruim, não era agradável ficar parecendo que ela tendo... Eu saía de lá, eu tinha que ir pro quiroprata, porque o torcicolo que eu tinha na coluna era grande. Não tem como. Outra coisa, que as mulheres de filmes adultos, gente, elas valorizam, sim. Valorizam, mentem. Por quê? Porque para a mulher chegar no orgasmo é muito mais, são outras coisas que envolvem, totalmente diferente do homem. O homem é só bater uma ali, tá tudo certo, a mulher não. A mulher precisa, sabe, de um abraço, de um beijo. A mulher precisa ela precisa sentir que ela está sendo conquistada. Essa é a verdade. A mulher precisa sentir que ela tá sendo conquistada, que ela tá sendo desejada. Se você só vai ali, faz uns negócios ali, acha que tá abafando, meu querido, não. Gente, assim, então, tira isso da cabeça de vocês, tá? O filme pornô, ele é valorizado, ele é exagerado, ele é feito pra isso. Ele é feito para ajudar a pessoa a chegar ali emocionalmente. Mas isso não significa que o que está acontecendo ali é verdade, muito pelo contrário. Então, coloquei aqui algumas coisas, né, em relação a isso. Posições sexuais que parecem prazerosas, mas são super desconfortáveis. Gente, vocês acham mesmo que isso é possibilidade? Eu não posso falar aqui agora, mas tem umas posições que você fala assim, meu Deus, gente, não é possível. Não dá pra ficar. E aí a gente tem que ficar lá. Acho que tá gostando? Não tem como, gente. Então,
Tira esse negócio, sabe? Tira esse negócio do... O filme pornô, ele pode te ajudar a entender algumas coisas, né? Se você é uma pessoa tímida e tal, se você não teve uma mulher ou um homem ali pra te ajudar e tal, na hora de tentar entender o que tá acontecendo, o filme pornô, ele consegue trazer uma certa educação sexual num nível muito raso, num nível muito, assim, muito... Realmente, para quem nunca viu isso na vida, mas depois é cada um por si. Né? Então, não fica achando que o que tá ali no filme pornô ele é verdadeiro, porque não é. Aí eu falei, né, que homens usam a régua irreal para medir o próprio desempenho, né? Como precisa ficar horas lá, ficar horas. Gente, não existe isso. Não existe isso. É humanamente, é fisiologicamente, é impossível fisiologicamente a pessoa aguentar tanto tempo assim. Então, ou tá tomando alguma coisa, ou tá tomando droga, ou tá usando álcool, enfim, gente. É isso, tá? Ó, mulheres conseguem gozar com facilidade. No filme pornô, dá pra fingir. Tem que fingir. Porque senão, porque assim, cada mulher é muito única. Cada mulher é muito única. Tem mulheres que gostam de um jeito, tem mulheres que gostam de outro, tem mulheres que gostam de um beijo aqui, um beijo ali. Então, assim, cada mulher é única. O filme pornô, você já reparou que é tudo mais ou menos a mesma coisa? Que é tudo igual? A mulher tá lá, pronta, esperando. Gente, não existe isso. Não existe isso. Ó, todas as vezes que eu fui gravar, eu sempre comentava, eu falava, cara, então eu tô pronta aqui, como se eu tivesse assim, eu tô sozinha, sem fazer nada, morrendo de tesão, e o primeiro que aparecer aqui, não é assim que funciona. A mulher, ela envolve muitas outras coisas, eu posso garantir pra você, você pode ser ruim na cama, lógico, né, ruim na cama, né, você pode não ser tão bom, mas se você estiver disposto a entender o que a sua parceira quer, conversar com ela, entendendo ela, sentindo o que ela tá gostando, cara, você tem muito a ganhar. Se você estiver disposto a melhorar. Não se você chegar com uma coisa pronta. Ah, não, eu vou fazer e acontecer aqui. Assim. Não é assim que funciona. Cada mulher é muito única. Mas todas as mulheres querem se sentir desejadas e querem se sentir que o cara tá ali com tesão, sabe? Essa é a grande questão da mulher. Falei que não ia fazer um vídeo pra homem, né? Mas enfim. É que não tem como. Não tem como. Apesar, eu quero falar essa questão de mulheres viciadas em pornô e tal, mas como a minha vivência é muito grande em relação a homens, né, gente? Assim, eu já falei isso algumas vezes, hoje em dia não mais, mas eu já me apaixonei por algumas mulheres, já quis ter um relacionamento com outras mulheres, mas a minha maior vivência, na verdade, são com os homens, não tem jeito. Então, falando agora um pouquinho dos gatilhos, certo? Os gatilhos que podem despertar esses nossos desejos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, de repente, cada pessoa é muito única, né? Cada pessoa tem o seu próprio gatilho. Então, por exemplo, eu coloquei alguns gatilhos aqui. Filmes que tenham algumas cenas quentes. Então, se você, de repente, putz, tá nesse momento de querer se libertar sobre isso, não é o que eu quero mais, eu quero tentar dar uma amenizada e tal. Então, tentar evitar alguns tipos de filmes, novelas, séries, que você sabe que vai ter uma coisa mais quente. Tipo, sei lá, todo mundo sabe que o 50 Tons de Cinza é um filme que ele é focado mais assim. Ah, não, mas eu quero ver 50 Tons de Cinza. Aí você não pode esperar muita coisa, né, diferente, né? Então, assim, tentar evitar certos tipos de filmes. Ó, pessoas que você segue, outra coisa, né? Pessoas que você segue no Instagram. Ah, mais sensual, uma pessoa posta umas fotos e tal, de biquíni. Cara, tira, evita. Ou então, sai um pouco da rede social. Eu, particularmente, eu não vejo mais Instagram e TikTok. Eu tô muito focada aqui no YouTube. E, graças a Deus, o YouTube não tem nada disso. A não ser que eu procure, lógico, mas o meu algoritmo não procura esse tipo de coisa. Então, tentar evitar estar... Porque assim, ó, eu vou ser muito sincera. No final das contas, eu posso dar um monte de dicas aqui pra você, eu posso te falar um monte de coisa, mas se você não quiser, não tem dica, não tem passo, não tem nada. Se você realmente não quiser mudar, não tem nada, não perca o seu tempo procurando algum vídeo com alguma resposta mágica, porque essa resposta ela não vai aparecer.
A verdade é, se você quiser, você dá um jeito. É simples? Não, não é. Difícil pra caramba, mas tem que querer. É o principal, você querer mudar a sua vida, ver que isso não vai te levar a nada, que a longo prazo isso não se sustenta. Então tem que querer muito. Outra coisa, né? Estar muito estressada, como eu falei, ficar entediada, ficar em casa. Às vezes eu ficar em casa, ele meio que fica ali, pô, o que eu vou fazer? Você vai lá e vai, né? Chamar o DJ e tal. Então, tentar evitar ficar sozinha. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu percebo que eu tô muito entediada é ouvir música, tá? Isso aqui pra qualquer coisa, tá, gente? Por exemplo, eu tô na vibe de parar de fumar, né? Então, quando eu tô com vontade de fumar, eu vou lá, escuto uma música, alguma coisa pra me distrair, sabe? Pra você não ficar, não fazer com que o seu cérebro fique tentando encontrar uma desculpa pra você voltar com o seu vício. Drogas também, né? Drogas também ajudam bastante ou atrapalham, né? E falando agora um pouquinho sobre o meu relato. Agora eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como eu comecei na pornografia e o que eu penso em relação a isso, tá? Gente, deixa para mim aqui nos comentários se fez sentido, não fez. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco confuso, eu me perdi um pouco aqui, mas tudo bem, não tem problema. Então, falando um pouquinho agora sobre o meu relato. Eu comecei a ver pornografia quando eu era muito pequena, numa revistinha, em quadrinhos dos meus pais, e desde então, né, como todo adolescente, me masturbava muito e tal. A coisa começou realmente a ficar séria em 2020, na pandemia. Quando foi, eu resolvi me separar. E aí eu comecei a usar muita droga. Muita mesmo. Ao ponto de eu não fazer mais nada, só ficar em casa, me masturbando e usando droga. Então eu realmente estava muito viciada. Eu comecei a perceber que as coisas que me satisfaziam antes já não me satisfaziam mais, então eu comecei a pesquisar coisas muito obscuras. Eu via vídeos muito obscuros, vídeos assim que eu até comentei esses dias com uma amiga minha, nossa, eu tenho até vergonha de pensar que eu vi esse tipo de vídeo, porque na minha vida real eu não faria. Eu não faria metade das coisas que eu via no filme pornô, mas de uma certa forma aquilo ali me citava, né? E aí, quando eu decidi parar com tudo isso, foi quando eu achei que ia morrer, eu já falei, né, pra vocês, pra quem não sabe, durante a pandemia eu usei muita droga, eu gastei mais de 30 mil reais com cocaína, então, e teve um dia que eu achei que eu ia morrer, peguei tudo que eu tinha, joguei no vaso e nunca mais usei nada. E só que com a pornografia eu demorei um pouco para me desvencilhar, mas a maneira que eu encontrei para conseguir sair disso foi realmente, eu parei de ver completamente. Eu falei, eu vou parar de ver filme pornô, eu vou parar de filme pornô, vou parar de me masturbar. Eu parei realmente, eu dei um tempo nisso. Foi uns 3 meses, assim, que eu fiquei zerada. Lógico, eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, né, o que isso acabou impactando e tal, mas mesmo que eu não tivesse me relacionado com outra pessoa, eu já estava num processo de parar com tudo isso. Então, parei de usar completamente e parei, né, de ver completamente por uns 3 meses. Eu não eu acredito assim, eu vou ser muito sincera, eu fiquei pensando muito se eu abria o meu coração ou não para falar sobre isso, porque talvez eu possa ser mal interpretada. Em relação à pornografia, eu não acho que a gente vai conseguir acabar com a pornografia, isso nunca vai acontecer. Seria hipocrisia da minha parte chegar aqui e falar, ai gente, vamos acabar com a pornografia. Não. O que eu vejo é um controle. Eu vejo filme pornô hoje? Cara, eu vejo. Mas, gente, de verdade, não dá 3 vezes no mês. Não é mais. Nossa, mas assim, é muito distante do que era antes e do que é hoje. Muito distante. Questão de outra coisa, né, da masturbação. Putz, eu acho, a gente precisa, eu acho que você se masturbar, você se conhece, você faz parte do nosso corpo, né, da nossa fisiologia. O que eu não acho legal é quando isso atrapalha a sua vida. Quando a mulher começa a colocar isso como se fosse uma prioridade muito grande, o homem também, né? Mas a mulher, ela tende a gente tende a ver o filme pornô para tentar suprir alguma carência, alguma coisa, que no final das contas não resolve nada, sabe?
Então, hoje eu vejo muito controlado. Muito, muito, de verdade, assim, gente, como eu disse, eu juro, eu não vejo mais que 3 vezes no mês. Porque, sei lá, eu realmente desanimei, sabe? Quando você meio que desanima, eu tenho tanta coisa diferente pra fazer na minha vida, tanta coisa boa pra fazer na minha vida, e que ficar o tempo todo com isso é muito angustiante, é muito agoniante, consome a nossa energia, sabe? O sexo em si, toda a parte sexual da gente, eles consomem muito a nossa energia, tanto o sexo sozinho, né, quanto o sexo com outra pessoa, é uma energia que a gente desprende muito grande. E eu comecei a direcionar a minha energia para outras coisas. Mas como eu disse, primeiro de tudo, eu tive que querer. Primeiro de tudo, você tem que querer. Porque não adianta a gente se enganar achando que a gente vai ver mais um vídeo, que vai ver mais não sei o que e vai encontrar a resposta. A verdade é que a resposta, ela tá dentro da gente. Basta a gente querer. Não é fácil, tá? Não é fácil. É muito difícil. Eu conheço uma pessoa que além de ser, ela é viciada em pornografia e ela é ninfomaníaca. E pra ela falou, eu gosto de ser assim. Então também tem essa questão. Ela falou, eu gosto de ser assim e tá tudo bem pra mim. Isso não prejudica a minha vida. Tudo certo, mas será que daqui a um tempo ela vai continuar pensando assim? Não sei. Não sei. Isso é importante também, né? Até que ponto esse vício, ele prejudica a sua vida? Até que ponto você parar de fazer o que você está fazendo pra ir curtir a sua droga? Então também isso é importante. Por isso que eu acho que a questão da pornografia você precisa saber equilibrar. Porque no final das contas, o nosso corpo, ele, né, a gente tem essa questão da educação sexual, essa relação sexual. Gente, isso vai para até uns 60 anos, sei lá, né, 60, 70 anos. Então, e a gente é jovem, a gente tem que aproveitar, mas a gente tem que aproveitar dentro de algo que seja saudável, tá? Como eu disse, né, o vídeo vai ficar muito comprido. Ó, já depois de poucos minutos. Não é fácil para qualquer vício, cigarro, pornografia, droga, bebida, tudo. Todo vício, ele carrega um buraco. Quando você começa a entender qual que é o buraco que você tá tapando com o vício, começa a ficar mais fácil, autoconhecimento. Qual que era o vício que eu tava tapando? Qual era o vício que eu tava tapando? O vício de não saber quem eu era, de carência. Gente, eu tô tendo que regravar esse finalzinho aqui, porque o meu telefone acabou, tá? Acabou o tempo aí, né? Acabou o tamanho do negócio. Então é isso, espero que você tenha curtido, tá? Deixa aqui pra mim o seu comentário, se inscreve no canal, deixa um like, tá? É muito importante eu saber a opinião de vocês e saber essa interação do que vocês estão achando. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês esse vídeo. E é isso, tá, pessoal? Um beijo pra todas as mulheres. Mulheres, vamos nos unir mais. Vamos ser mais unidas. A gente pode muito mais.